Mano Ferreira tá aqui com a gente, a filha da gloriosa Patrícia, galera. Eita, grande cientista política, sempre contundente. Maria de Carli tá aqui com a gente, minha dupla David de Tarso no Rastro da Informação, e a Daniela Vilagra, ela que é presidente do Instituto de Formação de Líderes aqui de São Paulo, pessoal. Baita organização e vai poder agregar e muito aqui nas discussões. E não poderíamos começar o programa de hoje, sinceramente, sem trazer um desfecho que para muitos era iminente, mas isso porque acabou de ser preso em São Paulo, pessoal, o youtuber Ítalo Santos, investigado por exploração e exposição de menores de idade. Ele que foi o pivô desse verdadeiro furacão que tomou as redes sociais, o tema todo da adultização, ganhou uma repercussão colossal desde que foi denunciado pelo influenciador Felca, num vídeo que já acumula impressionantes 40 milhões de visualizações. Vou acionando aqui minha dupla David de Tarso com mais detalhes sobre essa prisão pra gente. Vamos lá. Exatamente. Foi agora há pouco, Marinho, que tudo aconteceu. Inclusive, a gente recebeu o vídeo do pessoal do DEIC que fez a prisão, já que o mandato foi expedido pela Paraíba, mas foi a Polícia de São Paulo, então, que cumpriu os mandados de prisão, não só do Ítalo Santos, mas também do marido dele, o Israel Nata Vicente. Ambos foram detidos aqui na capital paulista, porque, de acordo com a denúncia, eles estariam atrapalhando as investigações e tentando contato também com as pessoas envolvidas nessa investigação. Os crimes que foram imputados a eles se trata, então, de exploração infantil e até mesmo tráfico humano. Agora, eles foram detidos de forma preventiva, né? Aliás, ainda vai sair a preventiva, muito provavelmente, mas a prisão foi porque eles estariam, então, atrapalhando as investigações. A gente segue acompanhando, mas a confirmação foi ainda há pouco, né? Nessas primeiras horas da manhã aí que a gente teve essa informação sobre a detenção tanto do Ítalo Santos como do marido dele. A internet definitivamente não pode ser palco para sexualização precoce e que vai destruindo aos poucos a inocência das nossas crianças, sinceramente. Acho que é um passo na direção certa, mas claro, as investigações seguem em curso, mas é um passo assim definitivo nesse sentido. Dani, algum comentário? Vamos com o Mano, então, fica à vontade. As investigações, Marinho, ocorrem em duas vias pelas promotorias do Ministério Público da Paraíba, sendo uma delas do município de Bahia, que está investigando a partir de uma denúncia de que o influenciador teria feito um desfile em condomínio com adolescente de topless. E uma segunda investigação no município de João Pessoa, que investiga que o influenciador teria tentado promover a emancipação precoce de algumas de suas vítimas. Troca de celular. Por meio de presentes como celulares para familiares das vítimas, tentando assim obter o status de maioridade para as suas vítimas, para tentar desconfigurar a situação de exploração de menores, né? Olha, eu acho pouco essa prisão aí preventiva. Espero que ele enfrente as penalidades mais necessárias possíveis, porque o assunto aqui é muito sério, essa questão da adultização de menores, o que é feito na rede é só a ponta do iceberg. A gente sabe, é uma rede milionária que movimenta um comércio ilegal de adultização de corpo de menores, um absurdo, muito bem feito esse anúncio do Felca, e espero que justiça seja feita. É isso. E traga luz a esse cenário muito obscuro que é esse trade de imagens de menores. E sabe o que é o mais impressionante? Porque o Felca, ele foi vítima de algumas páginas, né, nas redes sociais. Mais de 233 perfis foram identificados o acusando de pedófilo, sendo que ele fez a denúncia. Inclusive, esses perfis estão sendo processados no âmbito, por parte do Ministério Público aqui de São Paulo. A Justiça, então, já acatou esse pedido e deve fazer com que esses perfis ou se retratem, porque o Felca, a defesa dele, estipulou isso, dizendo pode haver retratação por meio da rede social também, além do pagamento de R$250, pagamento esse que será destinado a instituições de caridade. Caso a pessoa decida não fazer a retratação e queira enfrentar o processo, todos os recursos arrecadados também, de acordo com o Felca, serão destinados às instituições de caridade que cuidam, né, que zelam para garantir as leis das crianças e adolescentes. Então, é um ato nobre. Além da denúncia também, ele está fazendo, então, com que esses recursos sejam destinados a essas instituições. Pelo menos desde o ano passado, né, mano? Vários vizinhos ali na Paraíba denunciando festas regadas a álcool, vídeos de menores topless, engajando ali nos atos absurdamente
reprováveis. E vamos lembrar aqui, pessoal, basta um pequeniníssimo ato de exploração ou de violar a inocência de todas essas crianças que cria toda uma legião, um rastro de destruição para criar adultos completamente destruídos por dentro e com tendências muitas vezes suicidas ou tendências psicóticas que acabam convertendo esse trauma em crimes ou também numa depressão profunda no futuro, né, mano? Exato, e esse é um lado que torna muito complexa a forma das autoridades abordarem a situação desses menores, porque há, por exemplo, o receio de haver a revitimização, né, que é quando você faz com que a vítima tenha que recontar as situações e os episódios que ela teve que passar, e muitas vezes ela acaba tendo a consciência do abuso que ela sofreu no contexto do depoimento. Por isso, é preciso ter todo cuidado e acompanhamento de profissionais de saúde mental, de psicólogos que consigam fazer um acompanhamento devido com essas crianças, né? A gente não pode esquecer que elas estão sendo adultizadas nesses episódios, mas continuam sendo crianças, né? Então, é preciso ter todo o cuidado com o desenvolvimento psicológico e socioemocional dessas pessoas para que não acabem tendo danos ainda maiores. Só acrescentar também, Marinho, que a decisão tem 3 medidas além da prisão, né? Há uma busca e apreensão para buscar conteúdos que estejam nos computadores, celulares, que possam, de alguma forma, configurar também exploração sexual de menores. Além disso, houve o bloqueio do uso de redes sociais por parte do influenciador e a proibição da monetização de vídeos já publicados que tenham esse caráter de exploração sexual de menores. Em uma das residências, até os policiais foram até lá e não encontraram nada. A defesa, até alguns portais, né, negou que se tratava de uma possibilidade de fuga. Inclusive, a nossa produção está tentando contato com a assessoria dele. Caso haja uma manifestação, a gente vai trazer aqui. Se eles estiverem acompanhando também, quiserem se manifestar, a gente está à disposição. Não sei se é ingenuidade da minha parte, mas a gente espera que tamanha é a dimensão que esse caso está tomando, que talvez sirva como um efeito de dissuasão para próximos exploradores ou próximos pessoas que estão engajando em adultização Brasil afora, que não são poucos, vários que estão aí escondidos nas sombras dos rincões desse Brasil, possam pensar pelo menos talvez um pouquinho mais antes de cometer uma maldade desse nível, né, Maria? Isso traz à tona também um outro debate amplo e bem político, que é a questão da regulamentação das redes. Estávamos falando disso há pouco e sobre como é que isso se dará, qual a característica se dará. É importante que haja o debate, minha gente, em todas as esferas políticas, principalmente os 3 poderes. O Congresso precisa estar muito proativo nessa questão. A gente viu que existem críticas e esse debate virou alvo da polarização, sim, com um lado argumentando, o outro rebatendo. Temos críticas muito fortes em relação ao que o governo Lula planeja para essa regulamentação. De fato, que se tem se consultado com especialistas da China, o que eu não acho o melhor caminho para pensar na regulamentação, porque a China é um dos países com maior censura no mundo. E, enfim, eu espero, torço para que esse debate seja alvo de técnicos especializados para que a gente não consiga ferir o serviço de qualidade que temos e que possamos, de fato, denunciar práticas como essa da adultização, da pedofilia e de tantos outros conteúdos violentos e que ferem a dignidade humana. Então, que o debate seja feito de maneira democrática e transparente, sem muita interferência da China, né? E vale dizer que o próprio Felca, o influenciador que fez essa denúncia, ele veio a público dizer que é contra que o debate sobre a adultização, sobre o combate necessário à exploração sexual de menores, seja contaminado por uma regulação mais ampla das redes. Ele defende que o debate precisa manter o foco naquilo que é consensual e mais importante, né? A proteção das crianças e adolescentes no ambiente virtual. Mas tem uma questão também que, assim, ele fez um teste, né? Criou uma conta completamente nova e começou a curtir esses conteúdos para justamente ver se o algoritmo entregava para ele essas informações. E realmente, de fato, verdadeiro isso trabalho acontecia. de detetive digital, né? Sim. Não, e aí vale dizer, ele começa curtindo fotos de crianças em situações que parecem normais. Exatamente. E de repente o algoritmo passa a entregar em intensidade cada vez maior imagens e vídeos de crianças em situações de sexualização.
Então, essa é parte da denúncia do FEL, que aí entra um aspecto sobre o funcionamento do algoritmo, como que o algoritmo, em alguns casos, acaba incentivando ou facilitando a vida de pessoas que desejam fazer exploração sexual de crianças e adolescentes. E isso é um aspecto muito importante que, de fato, aí não há ainda uma prescrição, uma previsão, por exemplo, na legislação vigente de proteção à criança e adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para situações da vida real, né? Que em muitos casos já poderia ser aplicado no ambiente digital. Mas esse aspecto específico do algoritmo facilitando a entrega de eventuais vítimas, né, por meio da visualização mais fácil para alguém mal intencionado que deseja fazer a exploração sexual de menores, isso ainda não tem uma previsão legal que, de alguma forma, responsabilize a plataforma nesses casos. De fato, é preciso mesmo, desculpa rapidinho, é preciso mesmo trazer à tona essa questão da inovação da tecnologia, porque as leis são sempre mais lentas do que o que a tecnologia se evolui e o próprio Marco Civil da Internet precisa ser atualizado de fato. Foi feito o quê? Em 2018? Quanto já foi atualizado em termos de tecnologia? Então, é muito importante a gente se ater às inovações e como os reguladores podem correr atrás do que está sendo feito, como o Mano trouxe aqui o exemplo da questão do algoritmo e o limite. Tem que ter um limite para até onde esse algoritmo chega? É só uma precisão, o Marco Civil foi aprovado em 2014. Perdão, então 2014. Está fazendo 11 anos. Ainda fui mais generosa com eles. Agora, esse é o problema, pessoal. Aqui não dá para negar, esse é um dado objetivo da realidade, que o Mano trouxe muito bem. A adultização virou uma espiral ali de conteúdos que estão viralizando e um vai levando ao outro e você fica nessa centrífuga ali, só com um atrás do outro e fica nessa espiral mesmo, né? Então é importante a gente tentar entender como conter isso. E a gente tem que saudar aqui também, porque o Felca virou uma espécie de fiscal da decência digital. Bastou uma pessoa com um baita trabalho, tem que ser reconhecido, para mover a justiça minimamente. A gente só torce para que esse movimento da justiça não vire uma onda para que os surfistas ou oportunistas políticos de ocasião possam surfá-la para atingir os seus fins políticos, que, na verdade, ao invés de resolver um problema específico, acaba, enfim, criando um problema muito maior. Essa é a nossa expectativa, sinceramente. 10 horas e 16 minutos. Muitos outros temas quentes e urgentes aqui ainda hoje, pessoal. A gente vai seguir debatendo na medida que novos detalhes forem sendo divulgados sobre as consequências da prisão do Ítalo Santos. Traremos aqui no detalhe. E também fazer uma convocação aqui para todo mundo nos assistindo, principalmente no nosso YouTube, nas multiplataformas da Jovem Pan, engajarem com a gente aqui no chat, turbinem aqui as opiniões de vocês. É importante a gente sentir o pulso da nossa audiência. Vocês já devem ter percebido uma novidade aqui na nossa interação, os comentários que agregarem mais, independentemente da contundência, pode ter certeza. A gente vai estar projetando aqui na barra em cima da tarde, aqui projetada no Morning Show, então é importante ouvir vocês sempre. Então, a gente segue a gente aqui fazendo essa convocação, compartilhem, turbinem, comentem, sem moderação. 10 horas e 16 minutos.